Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Nossa terceira aula aí de soluções, tá? A gente vai estender um pouquinho do conteúdo sugerido, do conteúdo programático, para vermos alguns outros tópicos que caem. Hoje eu quero passar para vocês diluição e na próxima eu vou passar propriedades coligativas, que é importante, cai, é um conceito que às vezes é muito mais teórico ou olhar gráficos, então acho importante passar para vocês também, tá? Mas seguindo aqui em soluções, eu quero que vocês pensem no seguinte aqui, o que acontece se eu colocar mais água em uma solução aquosa? Eu vou adicionar mais água. Vocês já ouviram falar o nome desse processo? Colocar mais água. Por exemplo, vocês vão fazer aquele suquinho com pó. Diluir. O suquinho está lá preparado com pó, vocês adicionam mais água, você dilui o sabor daquele suco, ok? Então, geralmente, galera, uma diluição que nós vamos falar hoje, ela diminui a concentração do soluto. Quando eu coloco esses colchetes aqui, na química eu estou querendo dizer concentração. Então, soluto, geralmente é aquele sólido que é colocado no solvente, aquela coisa em menor quantidade. Então, geralmente a gente dilui um soluto adicionando mais solvente. Ou seja, naquele exemplo típico que a gente pega de água e sal, se eu for colocar mais água naquele copo de água e sal, eu estou diluindo o sal lá dentro. Como que a gente pode visualizar esse efeito? Exemplo aqui, ó. Eu tenho uma solução com 40 gramas de sal e 100 ml de água. Se eu adicionar mais 100 ml de água, agora eu tenho 40 gramas de sal em 200 ml de água. Professor, o que você quer mostrar aqui? Gente, eu quero mostrar para vocês que o que acontece com a massa do soluto? Ela muda? A massa da quantidade de sal mudou? Segue sendo 40 gramas. Só que o espaço, o volume onde ele está contido agora, passou a ser maior. Então a concentração, a quantidade de sal naquele volume se torna menor. Então a diluição diminui a concentração desse solvente. E para calcular isso, nós temos essa formulazinha aqui, que é concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Vocês podem ver algumas variações disso aí. Tem gente que pode escrever da seguinte forma: C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2, ok? Vai ter gente que pode colocar C0 vezes V0 é igual a C final vezes V final. Vocês podem ver variações, mas é a mesma fórmula. Só para dizer que a concentração inicial multiplicada pelo volume inicial vai ser igual à concentração final vezes o volume final. É essa a sacada da aula de hoje, galera. É essa a sacada. Lembrou dessa comparação, dessa igualdade? Você consegue resolver umas questões de maneira fácil. Porque, de novo, é uma multiplicação e uma divisão. Ok? Exemplo. Adicionei 200 ml de água a 300 ml de uma solução que está na concentração de 20 gramas por litro. Qual a nova concentração? Qual concentração vai ser formada? Aí aqui vamos ver como que a gente resolve isso aí, ó. Qual que é a minha concentração inicial nesse exemplo? Concentração vimos isso na primeira aula, é massa por volume ou mol por volume, ok? Então, nossa concentração inicial, 20 gramas por litro. Qual que é o nosso volume inicial? (300 ml de solução a 20 gramas por litro. Então, nosso volume inicial, 300 ml. Que vai ser igual... Qual que é a nossa concentração final? Minha concentração final, ó, eu quero
a nova concentração. É justamente o que eu quero, ok? E qual que é o meu volume final? Se eu adicionei 200 a 300, qual que é o meu volume final? Vai ser 500, vai ser 200 mais 300. Quanto que fica isso aqui, galera? 20 vezes 300? 6.000 é igual concentração final vezes 500. Quanto que vai dar isso aí? Concentração final é igual 6.000 dividido por 500. Posso cortar aqui, ó. 60 dividido por 5. 12, pessoal. Então, a minha concentração final, 12 gramas por litro. Observe, eu falei que a concentração vai diminuir, gente. A concentração saiu de 20, ela chegou a 12. Ela diminuiu, porque eu diluí. Eu adicionei mais líquido naquela solução. Deu para pegar a ideia, galera? Deu para pegar a ideia? Lembrem de somar os volumes, ok? Lembrem de somar os volumes para obter o volume final, tá? Não esqueçam dessa dica. Beleza? Vamos para mais uma? E aqui eu aproveito para apresentar um outro conceito para vocês. Na contramão de diluir, que é diminuir a concentração, e se eu aumento a concentração, como que eu chamo esse processo? Se eu aumentar a concentração, eu dou o nome de concentrar, ok? Então, o inverso da diluição é a concentração, beleza? O exemplo aqui, ó, eu tenho uma solução de 500 ml a 0,1 mol por litro. Olha em concentração, mol por litro, aqui grama por litro. Estou dando diferentes tipos de concentração, vimos sobre isso na primeira aula de soluções, tá? Então, 500 ml a 0,1 mol por litro. Qual que vai ser o volume caso a solução seja concentrada até 0,25 mol por litro? Então, eu estou aumentando a minha concentração. O nome desse processo é concentrar. Qual que é, galera, a minha concentração inicial? Aqui na fórmula, ó. Qual que é a minha concentração inicial aqui? E aí, gente? 0,1 mol por litro. Qual que é o meu volume inicial? Volume é litro, ml. 500 ml. Qual que é a minha concentração final? 0,25. E o meu volume final é justamente o que eu quero descobrir, tá? Então eu quero esse volume final. Vamos lá, 0,1 vezes 500. Se for 0,1, galera, é 10% de 500. Quantas vezes 10 daria 500? 50, ok? 50 é igual a 0,25 vezes volume final. Passo para cá. Volume final é igual a 50 dividido por 0,25. Quanto que vai dar isso aí, gente? 200 ml. Ok? Percebam que, então, galera, que a gente chega nesse resultado aqui.
para a minha concentração aumentar, o que o meu volume teve que fazer? Diminuir. Professor, se fosse uma solução de água e sal, como é que eu faria isso? Eu aquecendo, a água evaporaria, diminuiria o volume de água e, consequentemente, aumenta a minha concentração. Então, galera, adicionei volume, diluí, diminuí volume, concentrei. Outra maneira de concentrar seria como também? Um copo de 100 ml com 3 gramas de sal. Como que eu concentraria mais essa solução? Com sal? Colocando mais sal. Ok? Então a gente tem essas opções para concentrar uma solução. Ok? Aí o último caso que eu quero trabalhar com vocês é: tudo aqui nós falamos em retirar solvente ou adicionar mais solvente. Mas e se as duas soluções tiverem soluto? Ou seja, se eu misturar duas soluções que já têm sal, como que fica isso? Aí nós vamos alterar um pouquinho essa fórmula aqui, mas coisa pouca. Nós vamos passar a somar as duas soluções para dar a solução final. Então, a concentração vezes o volume da primeira solução, mais a concentração vezes o volume da segunda solução. Isso vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Exemplo para a gente mostrar isso aqui. De novo, colchetes significa concentração. A concentração do NaOH, o hidróxido de sódio, após misturarmos 300 ml de NaOH 0,1 mol por litro com 200 ml de NaOH 0,2 mol por litro. Vamos substituir. Qual que é a minha concentração da solução 1? Qual a minha concentração 1? E aí, gente? É gramas por litro ou mol por litro? 0,1. Qual que é o meu volume da solução 1? 300. Aí eu somo. Qual que é a concentração da solução 2? 0,2. Qual que é o volume? 200. Isso vai ser igual concentração final vezes volume final. Qual que é o meu volume final? É 500 ml, 300 mais 200. Então aqui eu fico só com a concentração faltando. Vamos resolver aqui. 0,1 vezes 300? 30. 0,2 vezes 200? 40. É igual concentração final vezes 500. Vamos lá, como que fica isso aqui? Concentração final é igual 30 mais 40? 70 dividido por 500. Quanto que vai dar aí, pessoal? 0,14 o que? Mol por litro. Dica. Professor, tem algum jeito de eu saber se eu acertei minha continha? Tem. Como que a gente faz essa conferência? Uma conferência básica. Dica. Se eu diluir a minha concentração, ela vai ter que fazer o quê? Diminuir. Quando eu diluir, o resultado da minha diluição tem que resultar numa concentração menor. Então é um jeito de você conferir. Se eu concentrar, a minha concentração ela tem que fazer o quê? Aumentar. E se eu misturar duas soluções iguais, a minha concentração tem que fazer o quê? Estar entre as duas concentrações iniciais. As concentrações iniciais eram 0,1 e 0,2. 0,14 está
entre as duas. Ok? São jeitos da gente fazer a conferência do nosso cálculo. Beleza, gente? Deu para pegar? Dúvida?